Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde para os nossos líderes aí. Estamos dando continuidade ao nosso curso, dos 8 hábitos do líder eficaz de pequeno grupo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro hábito, o convite. Já falamos, na introdução sobre a importância dos 8 hábitos. Também já falamos sobre o sonho, que foi o primeiro hábito. O segundo hábito, que é a oração, que é um dos mais importantes de todos. E hoje nós vamos falar também sobre um hábito que é muito importante. O objetivo é mostrar que a importância de fazer um convite bem feito para as pessoas. Se você quer que seu pequeno grupo cresça de maneira saudável e multiplique, você vai precisar também aprender a convidar outras pessoas, novas pessoas para participar com você, com o seu grupo, tá bom? Então, para a introdução, uma frase aqui que é muito importante, Convide semanalmente pessoas novas para visitar o grupo. Se você não convidar, as pessoas não virão. Então, se não fizer convite, as pessoas não irão. A maioria das pessoas que são educadas, elas vão a algum lugar se elas forem convidadas. Seja um aniversário, um casamento, Então, até para a pessoa se sentir melhor, ela precisa ser convidada por alguém. Da importância da gente fazer os convites. Nós vamos começar aqui, então, com o porquê é essencial convidar as pessoas. Se seu PGM não tem visitantes, ele não vai crescer, a primeira coisa. Se você convidar as pessoas, elas virão. Tem uma pesquisa que foi feita que cerca de 80% a 90% das pessoas visitam a igreja se forem convidadas por um amigo ou por um familiar. Então, a importância dos relacionamentos familiares, de amizade. E quando é convidado por um amigo, por um parente, cerca de 80% a 90% responde positivamente. Convidar pessoas para evitar o declínio do número de pessoas do PGM. Então, às vezes tem pessoas que vão, pessoas que não vão, as pessoas têm dificuldades. Por isso a gente tem que estar sempre convidando novas pessoas, que a gente está dando oportunidade para mais pessoas também conhecer o Evangelho. O crescimento numérico resulta em disposição e ânimo renovado. À medida que chega visitantes, nós mesmos do grupo ficamos mais animados, mais renovados de poder continuar o nosso trabalho. E convidar pessoas faz com que membros se sintam parte do grupo. Então, à medida que a gente vai convidando, as pessoas também vão se sentindo parte. Então, por isso que é essencial convidar pessoas. Erros a serem evitados ao convidar pessoas, Os irmãos que estão fazendo o curso já sabem, a gente está com essa apostila aqui. Tem partes que vocês vão respondendo. E eu vou botar depois o PowerPoint aí no grupo, para você no WhatsApp, você que está inscrito no curso. E se você não está fazendo o curso e vai ver isso aí no YouTube, depois você pode me pedir que eu vou passar para você, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Erros a serem evitados ao convidar pessoas. Primeiro, deixar de saturar a situação com oração. Então, convidando, orando, antes de convidar, ora, depois do convite, ora, continua orando para que essa pessoa vá. É importantíssima a oração em todo o processo. Permitir que a pessoa diga não. Então, às vezes não é forçando a barra, mas é tendo sabedoria, para poder fazer o convite de maneira a pessoa não dizer um não definitivo, mas abrir portas, oportunidades. Tipo, não estou podendo ir hoje. Não, tudo bem, vamos programar uma outra oportunidade, que você possa ir. Então, trabalhar essa questão. Outro erro, desistir cedo demais. A pessoa disse não vou procurar mais, vou deixar para lá. Tem pessoas que precisam de insistência.
para ver que você realmente está interessado em ajudá-la. Então não desista cedo demais. Falhar em entender o princípio 6 vezes para fixar na mente. Então a gente precisa entender isso, né? Tem que ter a repetição de pelo menos 6 vezes para poder fixar na mente da pessoa. Olha, o nosso grupo é dia tal, no horário tal. Essa semana vai ser na casa do fulano. Então eu fiz o convite uma vez, na primeira semana, na segunda semana faz de novo, na terceira também, na quarta também, e na sexta já vai ficar na cabeça da pessoa, e isso vai fazer com que ela possa assistir pelo menos uma vez. Então seja também insistente, ok? Falhar em orar e aproveitar as oportunidades. Então você está orando e a pessoa vai te procurar às vezes. Então aproveitar essas oportunidades para ouvir, para conversar e para convidar mais uma vez. Olha, vamos lá, vai ser muito bom para você. Então aproveite as oportunidades. Deixar de vencer as 3 vitórias. Quais são as 3 grandes vitórias? Ganhe para você, ganhe para o grupo ou igreja e ganhe para Cristo. Precisa entender isso. Antes da pessoa aceitar o Cristo que você está pregando, ou aceitar ir para a igreja que você está convidando, para o grupo que você está convidando, ela vai querer que você seja uma pessoa de confiança. Então o processo sempre é esse, né? Você primeiro conquista a confiança da pessoa para você, depois para o grupo ou a igreja. E o grupo ou a igreja leva essa pessoa a Cristo, ok? Erros a serem evitados ao convidar pessoas. Então mais alguns erros aqui. Tentar ser o único que convida. Deixar de aproveitar as oportunidades emocionais propícias, né? Então, assim, às vezes tudo é motivo para a gente não convidar. Mas, na verdade, tem que ser o contrário. Tudo deve ser uma oportunidade para convidar, porque você está querendo ajudar a pessoa. Por exemplo, na morte de um ente querido, na mudança para um outro bairro, cidade, né? Divórcio, problemas familiares, casamento, problema familiar, doença séria, nascimento de um filho. Então, assim, usando de maneira apropriada, né? Um bom convite, da maneira que a pessoa pensa que você está querendo ajudá-la, vai contribuir para que essa pessoa vá. Então, não vou falar não porque está num momento difícil, num momento ruim, não, é o contrário. Exatamente nesse momento difícil, ela está precisando de ajuda de um pequeno grupo, né, uma igreja, e Cristo pode ajudar ela em qualquer circunstância da vida dela. Então, depois dessa parte do que a gente deve evitar, cuidados que a gente tem que tomar, nós vamos aqui para sugestões para o que dizer e quando dizer. Não é que você precisa repetir igual um papagaio que eu vou falar aqui, mas são sugestões para que você possa fazer da maneira e de acordo com a situação. Então vamos lá. Comentários que vão estimular o ânimo das pessoas que você quer convidar. Primeiro, temos um grupo maravilhoso, um grupo bom, um ambiente gostoso da gente conviver. Deus está respondendo nossas orações. Olha, nós temos lá orado por você, por outras pessoas, e Deus tem dado resposta de oração. As pessoas do grupo realmente se amam, se preocupam umas com as outras, né? Então é muito importante isso. A maior parte das pessoas do nosso grupo é como você, né? Para que a pessoa possa se identificar. São pessoas simples, né? São pessoas casados, quando a pessoa é casada, solteira ou adolescente, né? Seja específico, né? Para fazer essa ponte, né, da pessoa com o grupo no qual ela está indo. Adoraríamos ter você conosco. Então, assim, são palavras, né, que podem ajudar, como eu até falei ontem no contato com o pessoal do curso, né? A importância da gente fazer contatos positivos, não negativos. E isso é muito importante, tá? Declarações que plantam a semente. Então também há frases, né? Falas que você pode fazer que pode deixar a semente plantada no coração, na mente, para a pessoa pensar. Por exemplo, você vai gostar muito do grupo.
Você se encaixará perfeitamente nesse grupo. Olha, o grupo lá tem isso, aquilo, que com certeza você vai gostar demais. Exatamente o que você está precisando. Para mim, né? E fala do seu testemunho, olha, para mim tem sido bom nisso. Se encaixou perfeitamente na necessidade que eu estava tendo. Outro, vamos ficar muito felizes em ver você chegar ao nosso encontro. E aí você pode a mesma coisa falar, olha, quando eu cheguei lá eu estava assim e tal, e poxa, eu fui tão bem recebido, me ajudou tanto, me renovou. Eu particularmente gosto muito de compartilhar a minha própria experiência com a pessoa, para que isso possa às vezes se identificar com o que a pessoa está precisando, tá? E eu ouço também muito, tá, gente? Ouço, deixa a pessoa falar, para compartilhar alguma experiência que eu tive dentro daquilo que a pessoa está vivendo, tá bom? Perguntas que lançam a isca. Você participa de um grupo que estuda a Bíblia, que ora semanalmente? Você tem um grupo, né, que se preocupa com você, você tem um grupo que está orando por você, você tem um grupo de pessoas que estão ali para estudar a palavra de Deus. Então, são iscas, né? Nosso grupo se reúne em tal lugar, em tal horário. Por que você não participa conosco? Então apresenta para ela dia, horário, local. Olha, vamos estar na casa do fulano, vai ser na minha casa essa semana, eu queria muito que você fosse lá na minha casa. Vamos participar tal dia, tal hora, ver se consegue ajustar. Finalzinho a gente toma um cafezinho, bate um papo gostoso, então lança a isca, né? Deixe-me convidá-lo pessoalmente. Seria um privilégio tê-lo conosco. Será que podemos contar com a sua presença? Então faça mesmo esse convite pessoal, né? A gente até falou no contato, às vezes a gente começa com um contato geral, né? Com aquelas perguntas-chave, como é que você está? Estou orando por você. Você tem algum pedido de oração? Mas quando chega aqui na hora do convite, você tem que aproveitar, se for possível até pessoalmente, ou uma fala assim, ligando mesmo para a pessoa, ou mandando um áudio bem personalizado, específico para ela. Olha, vamos lá, poxa, queria muito que você fosse para participar com a gente. Vai ser muito bom ter você na minha casa, vai ser muito bom ter você com a gente lá junto com o nosso grupo, entendeu? Então, são perguntas, né, que vão lançar isca, falas que vão ajudar a pessoa a querer ir, tá bom? Declarações que mostram o poder do grupo. Então tá aqui, ó. Estivemos orando pela sua avó, seu trabalho, sua cirurgia, seu filho, né? Se você fez o pedido, perguntou para ela se ela tem algum pedido de oração, gente, anota no caderninho, ora mesmo. E à medida que Deus for respondendo, olha só como Deus respondeu essa oração, né? Vamos lá, o grupo tem orado por você, vai ser muito bom, tá certo? Quando as pessoas visitam o grupo pela primeira vez, elas quase sempre gostam e voltam. Então, falar mesmo da parte boa do seu grupo, né? Poxa, teve alguns jovens que foram lá, ou adultos, ou casais que foram, participaram, gostaram muito. Queria muito que você fosse também, para que você também experimentasse isso. O pessoal gosta, muito bom. Quando as pessoas se sentem atraídas pelo nosso grupo, elas parecem que jamais irão deixá-la. Então, assim, mostrar essa questão, né? Do grupo que está reunido, como que tem sido bom para todos, e assim isso ajuda a pessoa a se manter o interesse, né, em participar, certo? Próximo aqui é respostas quanto às possíveis preocupações delas. Você não precisa ter um conhecimento bíblico para participar do grupo. Às vezes tem pessoas que não querem ir porque eu não sei nada, eu vou ficar com vergonha. Não, falar para a pessoa que é um trabalho bem simples, que a pessoa precisa ter autoconhecimento bíblico. A gente vai estar ali para conversar, né, de maneira relacional sobre a vida, sobre a prática cristã, e tendo como base algumas experiências bíblicas e algumas experiências dos irmãos, né? Então é muito importante você tirar esse medo da pessoa. Você não precisa, a não ser que queira, ler em voz alta, orar em voz alta, cantar,
né, para você poder estar ajudando a pessoa a tirar a pressão de cima dela, né? Se preocupar com o que vestir. Eu normalmente uso uma roupa simples, né, uma roupa informal. Até nós aqui no nosso grupo, né, quando não está frio, a gente vai até de bermuda, muitas vezes, para ficar um ambiente assim bem informal. Que no pequeno grupo no lar, gente, tem que ser exatamente isso, né, mano? Se sentir em casa, se sentir à vontade. Então você vai falar para a pessoa que você vai convidar, não, ó, você vai responder se você quiser, você vai ler se você quiser, ninguém vai obrigar ninguém a ler, falar não, é espontâneo, né? A gente abre perguntas para quem quiser responder, a gente pede para ler também quem quiser ler, para a pessoa ir e ficar à vontade. Mas normalmente os visitantes quase sempre participam, compartilhando alguma experiência, respondendo alguma pergunta. Não precisa se preocupar de forçar a barra. Deixa a pessoa bem à vontade, né? Se você chegar e realmente não gostar do encontro, nós não vamos insistir. Então, assim, deixar a pessoa mesmo livre, né? Olha, vamos lá, para mim está sendo muito bom, para outras pessoas está sendo muito bom. Mas se quiser ir só para ver, fica à vontade. Depois não vou ficar insistindo, não, porque eu vou dar para você o direito aí para você aceitar ou não, tá certo? E se você chega, é um grupo para solteiros, mas as pessoas lá estão lá para marcar um encontro com Deus. Então, se for um grupo para solteiro, ou para casado, ou para jovem, para adolescente, né, seja qual grupo que for, é um grupo específico, né, para poder a pessoa ficar à vontade de participar. Mas o que mais importa é que todo mundo do grupo está indo lá para ter um encontro com Deus. Isso é o mais importante. Não tem problema se você atrasar um pouco. Ah, não vou conseguir chegar no horário, não tem problema. Tem alguns irmãos que também às vezes chegam mais tarde, chegam direto do trabalho. Outros também, a gente vai começando, batendo um papo, conversando um pouquinho, né? E quando você chegar, vai ser muito bem-vindo. Eu vou estar lá para te receber, né? Tal. Manda uma mensagem para mim que eu te espero na porta. Tentar quebrar, né, todas as barreiras possíveis. As crianças gostam muito, meus filhos também estarão lá. Então, quando é um grupo que tem casais e tem filhos, às vezes a gente pode criar um pequeno grupo, né, de crianças junto. Aqui, às vezes, a Rebeca tem feito isso, né? Às vezes a Rebeca vai e fica com Enzo, Davi, a Ayla e faz um trabalhinho com eles lá também, para eles também poderem ter esse momento de pequeno grupo. A gente está ainda em desenvolvimento, né, do pequeno grupo de crianças. E se tiver, você oferece também. Se não tiver, não pode oferecer o que não tem, tá certo? Então aqui, o de hoje, né, o encontro sobre o convite, é esse conteúdo que eu passei aqui para você lendo, né, explicando alguns detalhes. Ele termina com duas perguntas para reflexão. A primeira e isso aí a gente debateu nos grupos, né, no nosso encontro. Então você pode fazer isso em casa. Compartilhe como foi a sua última experiência de convidar alguém para o seu pequeno grupo. Então compartilhamos lá. Como foi a sua última experiência de convidar alguém para o grupo. Positiva, negativa, a pessoa foi ou não foi. O fato é que a gente precisa fazer nossa parte. E Deus com certeza sempre faz a dele. Ok? Segunda pergunta que a gente debateu lá é: qual a sua maior dificuldade em convidar novas pessoas? Compartilhe. Então cada um tem suas dificuldades. E nós compartilhamos lá, né, alguma dificuldade. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade em convidar pessoas que são muito arrogantes, né, e orgulhosas. Tenho um pouco mais de dificuldade com isso. Mas mesmo assim Deus tem me dado sabedoria, né, para fazer a minha parte, convidar. Mas se a pessoa for uma pessoa mais simples, é um pouco mais fácil para mim. Então eu tenho que trabalhar, né, tanto na questão do que eu tenho de facilidade, né, as pessoas simples, mas também aprender a lidar com as pessoas que me dá dificuldade, né, de compartilhar.
E nós temos no livro, eu sempre levo, né, pessoal, uma tarefinha de casa, né? Que é um quadro, nesse caso dessa semana, é um quadro do convite pessoal do líder de pequeno grupo. Então vou ler aqui para você que não pôde ir, para você também tentar fazer em casa. Então, meu horário semanal para convidar pessoas. Então, qual é o horário que eu separo para convidar pessoas? Se você não separar horário, você vai acabar não convidando ninguém. O tempo gasto para convidar pessoas é de quantos minutos por semana? Pessoas que posso convidar da família, amigos, vizinhos. E aí fica aqui uma lista para você colocar os nomes, tá vendo? Coloca os nomes das pessoas e começa a poder convidar essas pessoas. Colega de trabalho ou amigos da escola. Membros da igreja que ainda não estão participando do pequeno grupo. Visitantes dos cultos dominicais. Então tem visitante lá, chega junto, convida ele também para participar. A pessoa que daria atenção especial nesta semana é... Então, dentre essas, separa algumas aqui. Qual é o meu plano para convidar? Então, assim, gente, são tarefas práticas, mas que se a gente colocar em prática, faz muita diferença. Alguns irmãos fizeram convite essa semana e ficaram surpresos. Fizeram convite a 3, 4, 5 pessoas e quando chegou lá foi uma família, foi um casal de convidados. Então nós ficaremos surpresos muitas vezes de pessoas que a gente nem imagina, mas que nós convidamos em oração e aproveitando a oportunidade, e foi. E algumas ficam, algumas permanecem porque gostam, né? Então vamos lá, nesse objetivo aí, nesse propósito de investir nosso tempo também, orando e convidando pessoas para participar do nosso grupo, amém? Então, focado, né? Nosso terceiro hábito é o convite, que é muito importante. Convide pessoas semanalmente para participar do seu pequeno grupo, do seu ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.